o Ives. É um bom assunto para começar o ano. A prova, a tribulação. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus que Deus trabalha conosco. Nós somos como uma pedra bruta, um metal que ainda carrega impurezas, precisa passar pelo fogo da prova para que o que restar seja para a glória de Deus. Amém? Toda impureza seja tirada, separada. Pai Santo, te bendizemos pela oportunidade que nós temos de começar mais um ano diante de Ti, diante da Tua Palavra, reunidos como igreja. Damos graças, Senhor, por esse privilégio, porque o Senhor nos tirou da terra do Egito, nos libertou da escravidão e nos faz peregrinar, caminhar rumo, Senhor, à cidade santa, rumo, Senhor, à plenitude, Senhor, da Tua presença, da Tua glória. Muito obrigado, Senhor, por essa tão grande salvação. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos de já hoje, já desfrutar do antegozo dessa glória. Amém. Pedimos a Tua bênção sobre nós, mais uma vez, que o Senhor nos ilumine pela Tua palavra. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Eu fiquei muito grato a Deus por, na nossa exposição aqui de 1 Pedro, ter esse assunto cair bem no dia no primeiro dia do ano, porque uma das coisas maravilhosas da palavra de Deus é que nós não precisamos andar em trevas, nós não precisamos ser pegos de surpresa. Por isso o tema é esse: não fique surpreso com a tribulação, com as perseguições, mas alegremos-nos no Senhor, porque essas coisas não são novidade. Essas coisas não são novidade e não devem nos surpreender. É isso que Pedro diz aqui. O Chico começou aqui a reunião nos lembrando, né, como nós devemos ver, encarar o mundo e o que realmente importa. O que realmente importa, irmãos, é que nós, outrora escravos, fomos libertos e agora desfrutamos de uma nova vida em Cristo, e nós devemos andar na luz da face do Senhor. Aqui em 2 Coríntios, não é o assunto de hoje, mas queria ler com os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 3, o último versículo, capítulo 3. E o primeiro versículo 4. 2 Coríntios 3, 18 e 4, 1. Sabemos que essas separações de capítulos e versículos foram colocadas depois. Mas esses dois versículos formam uma unidade.
Verso 18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Olha, irmãos, nós só não desfalecemos se nós andarmos, vivermos de glória em glória. Essa é a condição para nós não desfalecermos nessa peregrinação que nós estamos passando. Lembra que o tema de Pedro é um encorajamento, exortações para crentes peregrinos, aqueles dispersos pela perseguição de várias igrejas. Era uma palavra para eles se animarem e continuarem peregrinando. Pedro mesmo diz que nós devemos acrescentar à nossa fé uma série de virtudes. E quem faz isso nunca jamais tropeçará. E aqui Paulo aos Coríntios diz que nós devemos realmente contemplar o Senhor, como nós cantamos. Contempla o Senhor. O que está diante dos nossos olhos? O que nos espera no caminho para cá? Que Dionísia perguntou assim: e aí, o que nos espera em 2025? E não pude deixar de lembrar a palavra de Paulo aos anciãos em Éfeso, né? Pensando também nessa mensagem aqui. Paulo, quando se despedia na praia dos anciãos em Éfeso, ele disse que ele sabia, pelo Espírito Santo, o que esperava ele: prisões, tribulações, porque ele deveria ir a Jerusalém para cumprir aquilo que o Senhor havia designado para ele. Nós, irmãos, também estamos numa peregrinação e devemos estar bem conscientes daquilo que nos espera. Nós não devemos esperar neste mundo sorte diferente da que teve o nosso Senhor. Amém. E olha, mesmo sabendo o que lhe reservava, o que o Pai tinha preparado para ele, que era padecer, sofrer, afronta, escárnio, castigo físico, morte de cruz. Ele sabia que essas coisas estavam reservadas para ele. Mas esse mesmo Senhor é chamado na Bíblia de o homem mais alegre, aquele que foi ungido com óleo de alegria mais do que seus companheiros. Como que pode, irmãos, nós temos uma expectativa tão difícil à frente e ainda termos alegria? Esse é o tema da mensagem. Como pode? Então nós devemos sim estar conscientes do que nos aguarda, mas também sabermos que há uma alegria proposta, há um gozo reservado para nós. Como eu orei agora há pouco, ainda que nós saibamos que nós sofreremos neste mundo, nós já desfrutamos do antegozo daquela glória futura. E esse antegozo de glória, nós não temos outro lugar para desfrutar dele senão na igreja do Senhor. Amém? Então há muitas coisas que ficaram fervilhando na minha cabeça sobre o que compartilhar com os irmãos. E uma das coisas é esse aspecto da comunhão da igreja. É muito bom, irmãos, nós estarmos reunidos no primeiro dia do ano. Amém. A igreja, ela é o lugar onde Deus deposita a sua glória. Ela é o lugar onde Deus abençoa. É o lugar onde nós somos guardados. Por isso nós devemos realmente ter grande empenho. E as pessoas fazem votos, né? Geralmente elas fazem votos no
primeiro dia do ano. Esse ano eu vou fazer tal coisa, né? Vou ler a Bíblia. Esses são os votos espirituais. Eu ia chegar lá. Vou emagrecer. Vou ganhar dinheiro, vou comprar tal coisa, vou me casar, etc. Mas poucos fazem votos de perseverar no Senhor. Nós temos que perseverar crendo, irmãos. Nós nunca devemos perder o foco desta realidade que nós vivemos uma peregrinação num mundo hostil à fé, num mundo hostil a nós, porque foi hostil ao nosso Senhor. E nós, como seus discípulos, também sofreremos essas coisas. Então, não fiquemos surpresos. O texto diz assim, 1 Pedro capítulo 4, versos 12 a 16. Amados, primeiro ele dá uma maciada, né? O apóstolo Pedro. Amados, é bom nós sabermos que somos amados, irmãos. Somos amados do Senhor. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, irmãos, nós vimos na mensagem anterior que eu compartilhei com os irmãos, como se fosse um parêntese, porque esse assunto do sofrimento é um assunto recorrente em Pedro. Ele já começa dizendo lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 7, sobre a prova da fé. Ele usa a mesma palavra que ele diz aqui sobre a ardente prova. No versículo 12, no capítulo 1, ele fala sobre a prova da fé, que a nossa fé é provada como ouro que perece, para que se ache em louvor, glória e honra na aparição de Jesus Cristo. Então nós vemos que existe uma glória presente e existe uma glória futura, plena, que vai acontecer no dia final. Nós andamos hoje, irmãos, mirando aquele dia final. Amém? Nós vivemos na expectativa daquele santo e glorioso dia, em que nós veremos o alvo da nossa fé. Aleluia! Nós veremos a face do nosso amado Senhor. Então nós devemos viver nessa expectativa. O Chico colocou ali na internet, ali no grupo, uma frase ali de uma experiência da irmã Margaret Barber com o Watchman Nee, no ano de 1926. Ela se queixava com o Senhor, porque o Senhor não havia vindo ainda. E a expectativa dela é que não passasse de 1927. Irmãos, nós vivemos nessa santa expectativa? Ou será que nossos planos terrenais sufocam ou ofuscam essa expectativa da vinda do Senhor? Nós devemos viver nessa expectativa, de ver o céu se abrir, e
e o nosso Senhor aparecer na sua glória. Amém? Isso deve realmente arder no nosso coração. O apóstolo Paulo disse que há um galardão, quando ele escreveu suas últimas palavras, segundo Timóteo, que há uma coroa de justiça reservada não só para ele, mas para todos que amarem a vinda do Senhor. Amém? Então, apesar de ter feito essa pausa aqui dos versículos 7 a 11 que nós vimos na última reunião que eu ministrei, falando sobre como que é a vida na igreja, agora ele retoma esse assunto do sofrimento. Então, veja, se nós olharmos o endereçamento dessa epístola, ela é dirigida a irmãos, a crentes, a igrejas de vários lugares. Então isso aqui, essa experiência de perseguição, de provação, não é uma experiência de uma ou de outra igreja, mas é a experiência comum de todas as igrejas, irmãos, de todos os crentes. Então, havia muitas perseguições, como a carta de Pedro é dirigida a muitas igrejas. Então, mostra que esse assunto da perseguição, da provação, é um assunto comum a todas as igrejas. Desde que o Evangelho foi pregado a primeira vez, a oposição se levantou. E a oposição, ela se manifesta de diversas formas. Naqueles primeiros dias, de quem vinha a oposição? A oposição vinha dos próprios judeus. Ou seja, nós sofreremos oposição da própria religião. Isso não muda. Ainda hoje é assim. Sofremos perseguição da religião. Somos taxados de seita, somos taxados de fanáticos religiosos. Nós passamos por isso na nossa própria experiência como igreja. E ainda sofremos, em certa medida, sobre esse assunto. A igreja, no princípio, sofreu perseguição das autoridades civis. É diferente hoje? Não é diferente. A perseguição, a provação, ela se traveste de diversas maneiras. Mas todas elas estão debaixo do controle absoluto do nosso Senhor Jesus. Amém. Essas coisas importam que aconteçam. Devem acontecer. Porque a nossa fé está sendo aperfeiçoada. Nós estamos passando, como citado ali pela irmã Joana Liu, naquele lindo testemunho também que foi colocado para nós. Acho que o ministério da irmã Joana Liu ia fazer a gente chorar. Né? A primeira vez que ela colocou aquele no live, só que foi falado, né? Porque ela disse. E eu estava dirigindo meu carro e ouvindo o testemunho dela no áudio do carro e comecei a chorar e ouvir ali a experiência da nossa vida. E ela cita nesse segundo testemunho dela, ela cita um versículo, eu acho que aquele versículo diz assim: nos fizeste passar pela água e pelo fogo, fizeste com que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças, mas nos trouxeste a um lugar espacioso. Aleluia! Amém. Esse lugar é Jesus Cristo. Amém. É nele que estamos. Amém. Este lugar é o Senhor Jesus. Amém? Então, provas, irmãos, terríveis, tentações ocorrem desde que o Evangelho é pregado, desde que a igreja do Senhor existe. Amém? Então nós devemos encarar estas coisas com
como Pedro diz aqui, não estranheis, não fiquem surpresos, a ardente prova que nos espera. Ah, não, mas isso aqui é só para aqueles crentes lá daquela época. Não, de jeito nenhum. Nos esperam ardentes provas. Irmãos, quanto mais o tempo se aproxima, mais o funil se afunila. Mais corações serão manifestos. Mais o nosso inimigo, como diz lá em Apocalipse, o inimigo desceu a vós e tem grande ira. Por quê? Porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Então a ira de Satanás contra nós vai ficar cada vez pior. Por isso nós devemos estar guardados, protegidos na igreja do Senhor, reunidos, não perder oportunidades de estarmos juntos. Amém, irmãos? Então, ainda que hajam níveis diferentes de perseguição, essas acontecerão a todos os crentes. Isso nós vemos em Pedro desde o começo. Então a perseguição não é somente uma possibilidade. As provações não são somente uma possibilidade. Elas são uma realidade. E se nós não somos provados, se nós vivemos esplendidamente nesse mundo, alguma coisa vai muito mal conosco. Porque o normal é passarmos por provações. Veja aqui, nós vemos aqui mesmo, nós não vamos entrar nisso, mas veja o versículo 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então, a provação é uma coisa que acontece habitualmente. Já é tempo que o juízo comece, o julgamento comece pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então a igreja também ela é julgada, não com o mundo. Amém? Amém? Nós não somos julgados com o mundo, mas nós também sofremos a disciplina, o juízo de Deus, como igreja. Veja também no capítulo 5, versículo 9, ao qual resisti ao diabo, resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então não fique se queixando, conforme aquele desenho animado, ó vida, ó azar. As mesmas aflições se cumprem com nossos irmãos ao redor do mundo. Graças a Deus por isso. E por que nós passamos, irmãos, por aflições e perseguições? Nós precisamos ser aperfeiçoados, Nós não nascemos prontos. Nós precisamos ser aperfeiçoados por Deus. Veja 2 Timóteo, abra 2 Timóteo, capítulo 3. Versos 11 e 12. 2 Timóteo 3, 11 e 12.
Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também, olha só, não é só. Se tivesse parado no apóstolo Paulo de Paulo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, o que vai acontecer com eles? Padecerão perseguições. Quem quer viver piamente em Cristo Jesus? Amém? Aleluia! Irmãos, não há como querer outra coisa, porque não há vida fora dele. Amém? Nossa vida está escondida em Cristo. Amém? Nossa vida está escondida em Cristo. Amém. Aleluia! Então, todos os que querem viver piamente padecerão perseguições. Então, aqui tem uma resposta. Nós passamos por aflições e padecimentos. Por quê? Porque estamos em Cristo. Porque queremos viver em Cristo. Por que muitas igrejas não padecem aflições e perseguições? Você vai lá e é aquela maravilha. Está todo mundo bem. Está todo mundo montado na grana. Está todo mundo orgulhoso da sua posição. Olha só, vamos ver um exemplo de uma igreja que não sofre. Apocalipse capítulo 3, verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, aquele Jesus glorioso da visão de João se apresenta a Laodiceia como a testemunha fiel e verdadeira. Aqui nós vemos um aspecto de julgamento em Cristo. E o que ele diz dessa igreja? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Irmãos, nós não fomos chamados para sermos crentes meia boca. Crentes mornos, crentes que têm status de evangelho, mas vivem no mundo tranquilamente, desfrutando do mundo, conformado com o mundo. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei na minha boca. Então Deus detesta, o Senhor detesta isso. Indefinição, mornidão. Tem aparência de crente, mas não tem vida de crente. Uma coisa indefinida, morno. Como dizes, agora olha o diagnóstico que essa igreja faz de si mesma. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E o Senhor diz para ela: e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Desce para o lado conveniente, né? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Olha só, mas aqui uma vez o fogo presente. Lá em Pedro nós vemos: não estranheis a ardente prova.
Aquela palavra ardente, prova, em outros lugares na Bíblia está traduzido como incêndio. Ou seja, é fogo bravo mesmo. Aconselho de mim, compres ouro provado no fogo. Aqui, irmãos, aqui é uma alusão à fé genuína. Aquela fé que permanece, aquela fé provada. É esta fé da igreja do Senhor que o Senhor quer encontrar na igreja. Para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas. Aqui fala de pureza, roupas brancas, fala das justiças de Cristo em nós. Pureza. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o lírio para que vejas. Essa unção do Espírito sobre a igreja que nos dá visão celestial, visão de fé. Nós olharmos o mundo, enxergarmos todas as coisas sob a ótica da fé, e não sob a ótica natural. Muitos crentes estão olhando para o mundo e vendo o mundo um bom lugar para estar, assimilando padrões, assimilando comportamentos, assimilando ideais do mundo. Compre colírio, unja os teus olhos, para que possas ver como o Senhor vê. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém? Ainda que a palavra dura é uma palavra para uma igreja. E é interessante, né, irmãos? Que a igreja mais reprovada foi a que recebeu a promessa mais gloriosa, caso se arrependesse. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está sempre nos chamando, sempre à disposição. Mas até quando? Nós falamos há alguns dias atrás que a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, até de Deus tem fim. Amém? Nós vivemos hoje debaixo da paciência de Deus, debaixo da sua longanimidade. Mas até quando? Exatamente. Nós somos de pouca duração. Especialmente nós já estamos do meio-dia para a tarde, como diz a Beth. Mas graças a Deus nós já estamos nele. Amém. Mas quem não está, ele diz: eis que estou à porta e bato. Ao que vencer, ou melhor, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. E olha só que promessa maravilhosa, promessa que nós não lemos semelhante nas outras igrejas, até naquelas que foram menos reprovadas, ou naquela que foi louvada na dela. Ele promete aos de Laodiceia, aos que se arrependerem, aos que ouvirem a sua voz, aos que abrirem a porta, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Irmãos, olha isso. Sentar no trono com o Senhor, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Então essa é a promessa para o crente mais fraco, para o crente mais torto, mesmo para o morno. Se ele ouvir a voz do Senhor, se ele se arrepender, se ele abrir a porta e receber o Senhor, ele vai receber esse galardão tão maravilhoso de se assentar com o Senhor no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Graças a Deus. E
ainda há remédio. Então, por isso, nós não devemos estranhar a ardente prova que vem sobre nós para nos tentar, como se fosse alguma coisa estranha. Essa figura que foi colocada aqui, a figura do ourives, é muito propícia para nós, porque ela nos fala de um processo de purificação. E mesmo aquele ouro, ainda carregado de impureza, ele é precioso para o ourives. Ele não descarta aquele metal porque tem impureza nele. Assim o Senhor nos recebe e nos submete ao fogo da prova, porque Ele quer nos livrar das impurezas. Ele quer nos purificar para Ele mesmo. E aqui ele diz assim: a ardente prova que vem sobre vós. Aqui essa palavra que vem sobre vós, ou que vos sobrevém, é uma palavra que nos remete a uma situação de que você sabe que vai acontecer, mas não sabe quando. Há uma prova prometida, mas nós não sabemos quando que de fato vai acontecer conosco. Por isso, irmãos, é necessária a preparação para a prova. Como que você se prepara para a prova? A aprovação do teste. Eis aqui diante de mim um homem que se preparou para o teste. Rafael. Ele fez um teste, um concurso público. E ele teve êxito, porque ele se submeteu à disciplina. E isso é invariável, irmãos. Nós devemos nos submeter à disciplina do Senhor. Amém? Amém. Aos pequenos testes. Né? Também a disciplina é um teste, é uma aprovação. A pessoa, quando está se preparando para uma prova, ela se abstém de coisas prazerosas, de distrações, e se aplica apenas aos estudos, ou maiormente aos estudos, para que tenha êxito na prova, para que seja aprovado. O Senhor nos prova, irmãos, não é para nos castigar, é para nós sermos aprovados. Não é assim? Ele nos prova com um fim proveitoso, o fim de sermos aprovados por Ele. E não há filho de Deus que não tenha prazer em ser aprovado pelo Pai Celestial. Então, olhemos para as provas e vejamos nelas o amor de Deus por nós. Vejamos nela o propósito de Deus de nos aperfeiçoar, para que no fim nós glorifiquemos mais a Deus. E agora no versículo 13 ele fala sobre se alegrar. Ele fala que há uma prova ardente a caminho, que é comum a todos os crentes, e que nós não devemos estranhar, como se fosse uma coisa inesperada. E diz assim: além disso, ao invés de você ficar surpreso, de você estranhar isso, ele diz: antes, alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Aqui, no original, aqui não aparece, mas no original, os verbos aqui, alegrai-vos, e aqui também diz, para que vos regozijeis e alegreis. Esses verbos, eles estão num tempo verbal que indica continuidade.
É como se ele dissesse assim: à medida que vocês estão participando do sofrimento de Cristo, continuem se alegrando. Ô irmãos, como que nós podemos nos alegrar na prova? Portanto, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim se aperfeiçoe o poder de Deus. Amém? Nos ajude. Nós podemos, irmãos, nos alegrar nas fraquezas, nas tribulações, quando nós olhamos o alvo. Amém? Como que Jesus pôde enfrentar as tribulações? Olhando para Jesus, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta, não fazendo caso da afronta, dos sofrimentos, porque havia um gozo proposto, e Jesus mirava esse gozo proposto. A única maneira de nós nos alegrarmos, irmãos, nas provações, é nós olharmos para o resultado delas. Amém. Amém? É o que nós vemos na experiência da nossa irmã Ana Lívia, que foi publicada no grupo. A única maneira de nós nos alegrarmos, ninguém aqui é masoquista, irmãos. Ninguém que tem prazer no sofrimento pelo sofrimento. Não. Mas nós olhamos o resultado que isso vai provocar na nossa vida. Amém? Amém. Isso é também uma questão de fé, irmãos, porque a fé mira naquilo que está adiante. Ela já usufrui, ela já goza disso de antemão, mas ela está olhando para aquela promessa futura. Amém? E ela tem aquilo como certo. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você espera por aquilo e tem certeza que aquilo é uma realidade que você vai alcançar. Isso é fé. E nós precisamos de fé no sofrimento, fé na tribulação. Irmãos, a tribulação se mostra de muitas maneiras. E nós temos também que ter paciência com nossos irmãos, porque aquilo que para você não é uma tribulação, é para o outro. Aquilo que não te aflige, aflige o outro. Enfermidades pode ser um teste de fé, uma provação. Questões familiares, apertos financeiros, seja qual for o teste pelo qual você está passando, há uma promessa de Deus, há um gozo proposto. Amém? Aqueles que se deixam tratar pelo Senhor. E aqui diz assim: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Então veja, aqui nós somos chamados a sofrer como cristãos. Quando nós sofremos como cristãos, ou seja, você está sofrendo sem ter provocado aquele sofrimento. Isso confirma no nosso coração que nós pertencemos a Cristo. O que significa união com Cristo? Nós que andamos agora no tempo, na era da igreja, nós desfrutamos de privilégio maior do que aqueles que andaram debaixo da lei. Eles tinham a presença de Deus manifesta ali, né? Como o irmão lembrou do Êxodo, eles saíram do Egito e tinham ali a presença de Deus manifesta com eles na nuvem, durante o dia, na coluna de fogo, durante a noite. A glória de Deus descia no tabernáculo. Mas agora, irmãos, nós temos aquilo que era sombra, nós desfrutamos da realidade, porque nós temos Cristo habitando pela fé em nossos corações. Amém? Cristo em vós, a esperança da glória.
Colossenses 1, 27. Cristo em nós, esperança da glória. Isso já é uma realidade presente. Amém? Então, a nossa união com Cristo já é real. Amém. Já é uma realidade. Só que ela não se manifesta só em algo glorioso. Ela também se manifesta na nossa união com Ele nos seus sofrimentos. Aqui ele fala: alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. O apóstolo Paulo diz que no seu corpo ele cumpria o resto das aflições de Cristo. E veja que aqui ele já apresenta a promessa do gozo futuro, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então hoje eu me alegro naquilo que eu padeço como cristão, semelhante ao meu Senhor que padeceu nesta terra. Eu me alegro nessa realidade, porque eu tenho em vista uma alegria ainda maior, que vai se cumprir na sua vida. Amém? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, enquanto a vós é glorificado. Então aqui, irmãos, agora ele vai apresentar alguns exemplos de padecimento. Aqui ele diz assim, no versículo 'Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois.' Agora o verso 15 diz assim: 'Mas que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou um malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte.' Então, sofrer como cristão é ser insultado, é ser vituperado, é ser perseguido, é ser maltratado por causa do nome de Cristo. Se nós trazemos o nome de Cristo conosco, essas coisas devem acontecer conosco. Amém? No verso 14 diz sobre vitupério. Se sois vituperados, Jesus sofreu vitupério. Vitupério é sofrer vergonha, sofrer afronta. Esta é a sorte que também nos está destinada neste mundo. Diz aqui: se nós somos vituperados por causa de Cristo, nós somos bem-aventurados. O que significa ser bem-aventurado? Felicíssimo. Lembra das experiências dos apóstolos que ficavam alegres de serem achados dignos de sofrer açoites, afrontas pelo nome de Cristo? Então, irmãos, quando diz aqui: sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus, isso significa a plenitude de felicidade, de glória que alguém pode ter nesta vida. Sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Onde Deus deposita a sua glória? Naquilo que Ele aprova, não é mesmo? Por que Jesus é o
mais glorioso, porque Deus o coroou de tanta glória, porque ele foi aprovado por Deus. Ele é o varão aprovado por Deus. Homens de dores, um homem que sofreu tudo o que se podia sofrer como homem, sem pecado. Por isso Deus o coroou, por isso Deus o exaltou tão gloriosamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, porque Deus o aprovou. Nós também, irmãos, devemos ser aprovados na tribulação, então sobre nós repousará o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça. Oh, irmãos, que isso aqui seja para nós uma promessa. Que nenhum de nós, nesse ano de 2025, que nenhum de nós padeçamos como homicida, como ladrão. Você vai dizer, oh, irmão, mas homicida e ladrão se pegou pesado demais. Né? Mas e o malfeitor? Quem que é o malfeitor? É o que faz o mal, qualquer tipo de mal. Ofender alguém é fazer mal. Mentir para alguém é fazer mal. Deixar de fazer o bem é fazer o mal. E outra coisa, ou como que se intromete em negócios alheios. O apóstolo Pedro fez uma equivalência aqui do homicida, do ladrão, do malfeitor com o bisbilhoteiro, o fofoqueiro, aquele que se intromete em negócios alheios. Então veja, às vezes nós nos fixamos em pecados cabeludos, né? Aqueles mais grosseiros, mas irmãos, que nenhum de nós padeça como um fofoqueiro, como aquele que se intromete em negócios alheios. A ideia dessa palavra aqui, que se intromete em negócios alheios, é aquele que examina atentamente os negócios dos outros e os bens dos outros. Esse é o sentido dessa expressão no original. Ou seja, aquele que cobiça, que tem inveja. Que nenhum de nós padeça dessa maneira. Mas se sofrermos, que seja como cristão. Amém? Aqui a palavra diz assim: mas se padece como cristão, não se envergonhe. Essa palavra cristão, né? A gente, pelo menos eu aprendi que cristão é pequeno Cristo. Essa palavra aparece primeiramente no livro de Atos, né? Mas, etimologicamente falando, a palavra cristão significa literalmente seguidor de Cristo. A construção dessa palavra, no original, cristiano, é a mesma maneira, ela é construída da mesma forma, por exemplo, que elogiano, seguidor de Herodes. Então, cristão é seguidor de Cristo. Esse é o sentido. Se nós padecemos como seguidores de Cristo, não devemos nos envergonhar. Pelo contrário, glorifique a Deus nesta parte. Ou em outra versão diz assim: glorifique a Deus nesse nome, no nome de Cristo. Amém? Então, irmãos, seja qual for o que nos reserva nesse ano de 2025, que tenhamos em mente isso, que o Senhor já nos preveniu. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Nós estamos naquele que venceu. Amém, irmãos? Amém. Por isso nós podemos vencer. Por isso nós podemos ter a confiança de que seremos aprovados, se estivermos nele,
se padecermos como cristãos, se quisermos de fato nos empenharmos em viver piamente em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Que possamos realmente fazer esse propósito neste ano, de permanecer em Cristo, realmente de estarmos atentos, de estarmos congregados, de estarmos firmados no Senhor. Amém? Amém. Que essa expectativa dessa aprovação, dessa glória futura, realmente nos motive a nos submeter a tudo que o Senhor propor para nós. Amém? Sejam sofrimentos, sejam gozos, porque também há alegrias, há satisfação que o Senhor também nos promete nesse tempo presente. Amém? Vamos orar então. Incline sua cabeça, creio que todos nós podemos orar ao Senhor, para que o Senhor realmente nos anime a permanecermos fiéis a Ele. Amém. Pai Santo, nós te bendizemos pela tua bondade, por haver nos escolhido, por haver nos tirado com mão forte do mundo, do Egito, e nos ter feito peregrinar, Senhor, por este mundo. Obrigado por ser nossa companhia neste mundo. Obrigado porque o Senhor nos prometeu que estaria sempre conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado por essa realidade da tua presença conosco. Obrigado, Senhor, porque a tua presença conosco é que nos faz prosseguir. Como disse Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir aqui. Ó Senhor, obrigado por estar conosco todos os dias. Pedimos que o Senhor nos fortaleça nesse ano que está começando. Ainda que não fazemos distinção, Senhor, ó Deus, de tempos, de épocas, porque as tuas misericórdias, como foi dito hoje aqui, elas se renovam sobre nós todos os dias. A cada manhã se renovam, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos fortalece nesse tempo presente. Ó Deus, fortalece aqueles que estão com seus joelhos trôpegos. Ó Deus, firma, Senhor, todos os irmãos na fé, Senhor. Sejamos dispostos a sofrer o que tivermos que sofrer por amor a Ti, Senhor. Ó Deus, que sejamos no final aprovados pelo Senhor. Ó Deus, que sobre cada um de nós repouse o Espírito da glória e de Cristo. Pedimos em nome de Jesus.